hoje o pessoal tá me vendo na cama, hein? Quem diria, hein? Bom dia. Ó, ai, eu tô vendo. Tem gente que tá num soninho. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sim, Sim. Como vão as coisas? Família? Tudo em paz? No interior não pega graças a nada, não. Deus, sim. Sim. Ok, gente. Então, ó, nós vamos dar início, tá? Hoje, nós, a partir de agora, todo dia que é a nossa aula, nós estaremos, né, com o horário marcado. Então, semana que vem, é a mesma coisa. Então, já está combinado, tá certo? Então, vocês se organizem aí para a gente poder dar prosseguimento, tá bom? Sempre vocês aí com atenção, com cuidado em relação, né, à saúde, à saúde de sua família, e que Deus abençoe a todos, tá certo? Olha, nós vamos começar. Ah, não, antes de uma coisa, deixa eu apresentar a vocês aqui, ó, meu TI particular. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar em Gabriel? Uhum. Eu Aqui, nunca ó, ouvi. dá pra você ver direito, aqui, ó. Esse aqui é, ó. Eu já mostrei para ele, tem um Gabriel aqui na sala também, né? Então, esse aqui que é o meu Gabriel, ele que tá me dando suporte aqui, porque senão, meu filho, eu ia tomar um banho nessas coisas aqui. Nada, eu tô Tá tendo bom? aula. Então, tá. Então, gente, nós vamos começar, e até por experiência, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um mute, tá? Porque senão o barulho aí, né, na hora que vocês mexem e tudo, atrapalha bastante, tá? E depois tem o chat, e depois eu vou abrir. Primeiro eu vou apresentar o nosso material, depois eu vou abrir chat com oportunidade de perguntas, tá certo? Bem, então nós vamos fazer o seguinte. Também sei que vai ter intervalos de tempo que a transmissão ela cai, né? Porque ela é por tempo limitado. Na hora que isso ocorrer, não tem problema não, é normal. Aí a gente dá uns 5 minutinhos, vocês vão ao banheiro, bebem uma água e eu mando outro link através das representantes de turma, que já de antemão agradeço a todas vocês, viu? Para vocês poderem acessar mais um intervalo de aula, tá bom? Então tá, gente. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, né? Nós temos agora que falar sobre o tecido sanguíneo, né? Recordem vocês que agora nós vamos falar do sangue e sempre associando a toda essa estrutura tecidual ao nosso sistema imunológico. Nós iremos observar hoje, na nossa manhã, que ao estudar o sangue, nós temos não só ele como importante no processo de transporte de nutrientes e oxigênio, que a gente sempre fala em relação a isso, mas também a importância dele em relação ao nosso sistema de defesa, nosso organismo. Tá? Então, eu vou apresentar a vocês várias células que são, que são importantes para ir no nosso dia a dia, nos defender e funcionam muitas vezes como primeira linha de defesa do nosso corpo. Tá bom? Nós vamos falar na seção 2.1, que é o sangue, como esse veículo da nossa vida, e 2.2, chamando atenção para os leucócitos, que é um termo generalizado que nós denominamos aos glóbulos brancos presentes no nosso sangue, que funcionam, sim, como guardiões do nosso organismo. Bom, então, olhem só. O que vem a ser, né, o sangue? Na hora que a gente fala do sangue, esse componente, o que ele é? Ele é um líquido, né, que corre nos nossos vasos sanguíneos, um circuito, o nosso sistema circulatório é um circuito fechado, né, e que nós temos ali como coração a bomba propulsora. E que nesse conjunto, né, nós observamos que tem esse líquido que é constituído por uma parte aquosa, que é o plasma, nós vamos inclusive verificar a constituição dele, e tem os glóbulos sanguíneos, ou seja, a parte celular do nosso sangue.
É esse conjunto de célula mais esse material aquoso que vai ser fundamental para aquilo que a gente sabe já de antemão da importância do sangue. Porque ele vai nutrir, vai oxigenar, levar tudo isso que é fundamental ao bom funcionamento das nossas células, tá? Então, com isso, o sangue ele é importante porque ele colabora para que haja um equilíbrio no nosso corpo, né? Haja uma homeostasia, um equilíbrio corporal. Então, tudo isso, para o nosso organismo funcionar de uma maneira adequada, nós sabemos a importância dessa circulação de sangue. Ela é fundamental, tanto é que quando eu tenho prejuízos sanguíneos, né? Tem hemorragia, eu posso levar a choque, ser levada a choque. Essa situação de choque por hipovolemia possa me dar, inclusive, parada cardiorrespiratória, levar ao óbito. Então, é uma questão muito importante, né? E todo esse sistema circulatório que eu falei com vocês, que é um circuito fechado, né? Deva ser um circuito fechado. Ele é de movimento regular e numa única direção. Sempre passa, né? Ali pelo nosso coração, que é literalmente um órgão propulsor, uma bomba propulsora, para que realmente dê aquilo que é necessário para a fluidez do nosso sangue. Em média, nós temos de 5 a 6 litros de sangue numa estrutura corporal. Isso corresponde a aproximadamente 7% do nosso peso, tá? A gente tem essa variação na literatura, de 5 a 6 litros. Obviamente, isso é muito dependente do nosso peso e também estrutura corporal, né? Mas se a gente imaginar, ele corresponde a uma porcentagem bem significativa do nosso peso corporal. Nessa imagem, vocês vão ver que adiante, inclusive, vão aparecer outras imagens, a semelhança dessa, tá? Eu utilizo para poder mostrar para vocês a importância do nosso sangue no que se refere ao processo de defesa, para vocês começarem a perceber como que, de fato, esse componente do qual nós vamos falar nessa manhã, ele realmente atua no nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos explorar isso mais adiante, mas olhem só. Nessa imagem, reparem que aqui nós temos a demonstração onde houve uma interrupção do meu tecido. Seja ela por qual motivo for, desde até o mais simples. Imagina uma felpa de madeira, né, penetrando ali no nosso dedo, uma coisinha que incomoda, é simples, né? Mas ao mesmo tempo gera um incômodo. E aí, olhem só, essa estrutura de madeira que perfurou, ela acaba, obviamente, agredindo tecidualmente. Eu tive uma ruptura tecidual, eu tenho aqui células que foram agredidas, e com isso eu tenho também a possibilidade da penetração de micro-organismos. Afinal de contas, essa madeira, essa estrutura que me perfurou, ela provavelmente não estava limpinha, né? Então, com isso, a partir do momento que eu tive essa agressão tecidual, nós observamos que essas células danificadas, essas células subjacentes, ou seja, essas células vizinhas, elas acabam liberando substâncias químicas, das quais a gente denomina sinalizadores químicos, e como, por exemplo, nós temos a histamina, prostaglandinas, mas assim, a histamina, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar esse termo, né? Então, essa substância, ela funciona como um sinalizador. Bem, como nós temos, ao longo de toda a nossa estrutura corporal, uma vascularização, e aí só vale a observação, né? Na nossa estrutura corporal, nós temos quilômetros de vasos sanguíneos, tá? Desde, obviamente, vasos de calibre maior a calibres mais finos. O fato é que eu tenho uma imensidão de estruturas vasculares chegando a cada uma das partes do meu corpo. E aqui não é diferente. É por isso que nessa imagem, o autor, inclusive, coloca aqui pra gente, ó, a representação de um vaso sanguíneo. E essas células em vermelho que estão aqui dentro são as células do sangue, né? Reparem que no próximo passo, no desenho abaixo, nós percebemos que ele já está representando que algumas células, inclusive agora ele
ele ilustra como células claras, né? No desenho acima, a gente só tinha células vermelhinhas, que são as hemácias. Agora, ele já está mostrando para gente que aqui dentro eu continuo com essas células vermelhinhas, mas que algumas células, que são essas células maiores e claras aqui, elas vão sair desse ambiente vascular. Eu nem vou agora entrar em detalhe de nome de célula, porque aqui eu quero só que vocês consigam perceber que isso acontece, tá? Depois eu vou apresentar o nome celular e vocês vão entender e vão recordar esse nomezinho que aparece agora. Essa célula, ela sai, na verdade, ela tem aqui, sai entre os espaços entre uma célula epitelial e outra do vaso sanguíneo, e ela vai de encontro a esse ambiente tecidual que foi agredido. Isso, gente, é um mecanismo de defesa. Aí você pode até falar, nossa, mas uma ferpazinha de madeira, uma coisa, um machucado relativamente simples, precisa disso? Precisa. Afinal de contas, é um mecanismo onde essa célula aqui, que é uma célula de defesa, que é uma célula que estava circulando por esse ambiente vascular, mas ele veio... Ai, perdão, espirrei. Aí ele vem e vai aqui poder fazer a limpeza desse ambiente celular, tá? Ele vai fagocitar, tirar algumas impurezas, até mesmo poder fagocitar algum micro-organismo que estava aqui presente, tá? Reparem vocês que no próximo desenho, a gente percebe que o ambiente agora já está mais limpo, olhem, esse ambientezinho onde houve o corte, reparem que agora ele está muito mais discreto. Ao entorno tecidual eu tenho um ambiente do qual não está mais representada aquela sujidade, aquelas células mortas, né? Por quê? Porque essas células, que são os glóbulos brancos, conseguiram fazer a fagocitose, englobaram aqueles restos de células que morreram, algum micro-organismo que estava presente, tá bom? Então, isso daqui é ilustrativo para gente, para que vocês consigam perceber, olha, isso daqui é tudo? Não, né? Se às vezes eu tiver aqui uma interrupção, alguma coisa mais séria, é lógico que essas células vão precisar de algo além do que é este ato. Mas é um ato importante de defesa, é uma primeira barreira de defesa do nosso organismo, e isso daqui, sendo eficiente, nos garante aí no nosso dia a dia, né? Ter, obviamente, felicidade nas pequenas situaçõezinhas que ocorrem conosco, e isso ajuda a nos proteger, tá bom? Bem, quando eu falo que essa célula, o glóbulo branco, ele consegue sair, né, por entre esse ambiente de vasos sanguíneos, na verdade eles fazem isso por um movimento que nós denominamos de diapedese, que é uma saída ativa dessas células para fora do sistema circulatório. Então, isso acontece. E eu chamo já a atenção de vocês por uma característica que eu vou apresentar na frente. Olhem só, repare que a célula que vai sair é um glóbulo branco. Essas vermelhinhas, elas permanecem dentro da circulação sanguínea, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, o sangue, além dessa função de defesa, ele também é responsável pelo transporte de gases, né? É ele que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio, ele também vai transportar gás carbônico, ele é responsável pelo transporte de nutrientes, dos restos metabólitos, né? Afinal de contas, elas têm processos intensos, então nesse ambiente sanguíneo que esses restos metabólicos serão também transportados, e é um local onde nós temos os nossos hormônios, porque o nosso sistema endócrino produz os hormônios e eles são produzidos normalmente em locais distantes e vão circular pelo nosso sangue para atingir as células-alvo, que é isso que a gente estuda lá na morfodigestória endócrino-renal, né? Então, não é diferente. Aqui agora a gente está estudando sangue e a gente percebe, a gente vê que nesse ambiente eu também tenho toda essa carga de hormônios que o meu organismo produz, tá bom? Aqui ao lado,
reparem vocês que nós temos uma representação que é uma curva, né? Onde nós observamos aqui o que o autor quis mostrar para a gente. Porque nós sabemos que o nosso sangue circula dentro de vasos de diversos calibres, desde vasos arteriais, venosos, arteríolas, vênulas, capilares, enfim. Toda essa imensidão de vascularização, ela tem a presença do sangue. Particularmente nos capilares pulmonares, nós observamos que estes capilares têm um sangue muito rico em oxigênio, ou seja, é um ambiente onde eu consigo perceber que a pressão de oxigênio ela é maior, justamente nesse nível de capilares pulmonares. Isso se mantém alto, embora eu perceba que no sangue venoso, né? Essa quantidade de oxigênio ela diminuiu. Por que diminuiu? Porque houve a troca gasosa entre essa vascularização e as células ao longo, né, da nossa estrutura corporal. Então, é aqui o Junqueira coloca para gente, justamente para a gente ter essa noção do tanto que no sangue nós observamos esse transporte de oxigênio, que é tão fundamental, e nós sabemos disso, para a manutenção da nossa vida. Essa representação eu coloco aqui para a gente começar a trabalhar com essa composição, constituição do sangue. É um desenho esquemático, onde ele nos mostra que se eu pegar o sangue, né, por exemplo, quando a gente vai ao laboratório, recolhe o nosso sangue para fazer um hemograma, aquele sangue ele vai ser centrifugado. Centrifugado vai ser levado a uma máquina e ela vai rodar aquele material em várias rotações por minuto. Com isso, o que acontece? Eu consigo fracionar o meu sangue. Eu consigo, inclusive, verificar, a grosso modo, observar aqui de uma maneira bem clara, que eu vou ter uma parte avermelhada, que é essa que está aqui embaixo, né? Uma parte avermelhada, correspondendo aqui aos glóbulos vermelhos ou às hemácias. Isso, na verdade, nós vamos ver, porque, de fato, essas são as células mais prevalentes, né? Em maior quantidade no nosso sangue. Eu terei uma pequena porção aqui, um sobrenadante dos glóbulos brancos, que são aquelas células claras, que eu chamei a atenção de vocês em slide anterior. E eu vou ter uma grande porcentagem de uma porção aquosa, que é denominada de plasma. Tá? Então, em média, nós observamos na literatura que o sangue ele é constituído de 55% a 60% de plasma, que é a parte aquosa, e de 45% a 40% de porção celular, tá certo? Tendo dessa porção celular a maior proporção constituída de glóbulos vermelhos ou hemácias, conforme a gente vai ver mais adiante, tá bom? Aqui do lado, o autor fez para a gente uma representação do que é muito usual e que a gente vai verificar ao longo do nosso material, que é a representação esquemática de um esfregaço de sangue, onde eu observo várias dessas estruturas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, estão correspondendo a essas células, glóbulos vermelhos, tá? A essas células maiores e mais claras é o que a gente fala de glóbulos brancos, tá bom? Logicamente, no esfregaço eu não tenho como observar a parte aquosa, e aí o material acaba, obviamente, não permanecendo aqui, mas essa é uma representação de algo que nós vamos ver adiante, tá bom? E, logicamente, a identificação dessas células, iguais estão aqui, eu não vou entrar nesse contexto agora de nome, porque eu vou apresentar uma a uma para vocês. Então, vamos verificar. Já que eu sei que o sangue é constituído por uma parte aquosa, que é o plasma, uma parte celular, né? São os glóbulos brancos e vermelhos. Eu vou agora apresentar a vocês a constituição de cada um desses itens, né? Igual o plasma. É parte aquosa? É uma parte aquosa. Mas se vocês observarem aqui nessa imagem, o nosso plasma não é água pura. Eu observo que o material ele tem uma coloração específica,
porque ele não é translúcido como água. Se fosse água pura, ele estaria translúcido. Mas não é. Por quê? Nós mesmos já nos referimos a isso. Plasma é uma porção aquosa, onde eu tenho sim, reparem vocês, 90% do plasma é água. Mas o restante nós temos hormônios, proteínas diversas, nutrientes, ácidos metabólicos. Então, é um material, é uma solução. Então, tem muito componente aqui nesse ambiente plasmático que é interessante, importante para o bom funcionamento. Para vocês terem uma ideia, indivíduos queimados, né? Eles trabalham muito plasma para o tratamento desses indivíduos. O indivíduo queimado, ele sofreu desidratação, né? Então, plasma, ele é um componente do qual eles utilizam aí para esses pacientes nesse processo. Bom, então é por isso que essa composição, olhem, ela é bastante diversificada. Na hora que eu falo desses compostos, restos metabólicos, hormônios, na verdade eu falo de uma série de substâncias, principalmente para facilitar a nossa vida. Imaginar que eu tenho aqui muita proteína. Para vocês terem uma ideia, na hora que a gente fala aqui imunoglobulina são anticorpos, né? E são a bases proteicas, tá bom? Nós também temos nesse ambiente plasmático a glicose, que é a fonte energética, né? E ela está aqui presente, ela vai circular ao longo de todo o sistema circulatório, porque ela vai ter a oportunidade, inclusive, de entrar para dar energia às nossas células, tá bom? Então, é uma constituição bastante diversificada, com vários itens importantes, não só restos metabólicos, mas também tudo aquilo que a gente vê, que a gente estuda, que vocês veem desde lá, em várias outras disciplinas, né? Quando o professor fala que nós temos como importância, né, para o bom funcionamento celular, de aminoácidos, proteínas, vitaminas, enfim, tudo isso, tá bom? E, bem, nessa imagem, reparem vocês, está representando para a gente a figura. O que eu acho importante, sempre quando a gente fala sobre um assunto, que ao ler, né, igual quando a gente faz uma leitura, a gente vai fazendo a leitura e a gente vai imaginando aquela cena, né? Então, na hora que eu for apresentar agora para vocês, falar um pouco mais sobre essas células que compõem o sangue, o que imaginar? O que vocês vão ter em mente aí na hora que, por exemplo, eu falar de uma hemácia, né? Sei que vários de vocês já recordam isso, mas eventualmente é bom chamar atenção para todo mundo, nivelar, né? Olhem só, reparem. Aqui nessa imagem, tá? Nós observamos uma célula relativamente grande. Obviamente que todas as células sanguíneas são pequenas em tamanho, mas até proporcionalmente nós vamos ver que umas são maiores que as outras, tá? Quando comparado a esse universo de plaquetas, as hemácias são estruturas bem maiores. Vocês vão ver daqui a pouco, vão concordar comigo em relação a isso. Olhem só, as hemácias, na verdade, são estruturas, assim, células anucleadas. Isso faz com que elas tenham, de fato, uma característica bastante diferenciada, né? É a única célula anucleada do nosso organismo. Aqui, o programa já está me avisando, gente, que dentro de 10 minutos vai cair a transmissão, tá bom? Na hora que acontecer isso, não precisa assustar, não, que a gente volta já já. Bem, vamos aqui continuar. Essa hemácia, então, ela é anucleada. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então, é importante, porque às vezes a gente vincula apenas um único nome, né? Mas não, as hemácias são podem ser denominadas como hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. No indivíduo saudável, nós observamos de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Ó. Bem, aqui do outro lado, nós temos uma célula. Reparem vocês que o autor colocou aqui, gente, uma célula clara, ela é representativa dos glóbulos brancos, né? Também denominadas de leucócitos. Essas são as células de defesa.
tá? Enquanto nós vamos ver que as hemácias são células transportadoras de oxigênio, nós vamos perceber que os glóbulos brancos são as nossas células de defesa. Existem várias células que são denominadas de leucócitos. Eu agora estou utilizando o termo geral para vocês irem fixando isso, tá? E, de uma maneira geral, elas são células, são denominadas glóbulos brancos, porque o ambiente citoplasmático dela se cora mais fracamente. Elas são células das quais nós vamos perceber que são maiores quando comparadas às hemácias, tá? E elas também são observadas numa quantidade muito menor. Na hora que eu tenho esfregaço sanguíneo, eu vou observar principalmente hemácia e leucócitos em menor proporção. Reparem que a quantidade de leucócito no indivíduo saudável varia de 4.500 a 11.000 milímetros cúbicos de sangue. Tá? E aqui, nessa imagem, nós temos a observação das plaquetas. Tá? As plaquetas, na verdade, o ideal seria falar que elas não são células, elas são fragmentos celulares. As plaquetas, vocês vão ver, elas são produzidas a partir de células gigantes, que são os megacariócitos. Então, elas são pequenas porções dessas células. Ela apresenta uma estrutura membranosa e citoplasma dentro, tá? A estrutura citoplasmática. Elas são importantes? São. Elas são fragmentos, mas elas são muito importantes, porque elas atuam no fator de coagulação do nosso sangue. Se a gente voltar naquela imagem inicial, onde eu mostrei para vocês quando entra uma ferpazinha, né, de madeira no meu dedo, logo no início tem uma saidinha de sangue, depois estanca, né? As plaquetas, elas são responsáveis por estancar essas interferências teciduais que ocorrem conosco no nosso dia a dia. Tá? Então, as plaquetas, elas sim têm essa função de coagulação do nosso sangue e elas são observadas em cerca de 140.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Só para vocês terem uma noção, são essas aqui, as plaquetas, as estruturas que tendem a cair em quantidade no indivíduo quando ele tem dengue hemorrágica. Né? É por isso, inclusive, que ele é mais tendencioso a sofrer hemorragia. Por quê? Porque os níveis de plaqueta abaixam consideravelmente e aí o fator de coagulação dele fica comprometido. Bom? Bem, agora eu coloco aqui, só para vocês terem essa noção, eu vou apresentar características para vocês, mais específicas das hemácias, vou apresentar para vocês quem são esses leucócitos, né? Os tipos celulares que correspondem a esses glóbulos brancos, e vou falar um pouco mais sobre as plaquetas também. Só chama a atenção de vocês, porque nós ficamos muito vinculados, né, na hora que aparecem números, que eventualmente esses valores aqui de normalidade possam sofrer alguma interferência, por exemplo, de laboratório, através dos kits comerciais que eles utilizam, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção em relação a isso. Bem, aqui eu coloco aqui para vocês uma característica que é muito importante das células do sangue. Porque eu estou falando da importância delas, estou apresentando, acho que quando a gente apresenta alguma coisa, a gente apresenta e joga o confete, olha, isso aqui é importante. É importante por quê? Porque faz isso, isso e aquilo. Então, deu para perceber que as células do sangue são muito importantes, de fato. Agora, tem uma característica, elas têm vida curta. Essas estruturas celulares, elas têm um período curto de vida. Isso já nos remete, já nos chama atenção para algo que nós vamos ver adiante. Já que eu tenho células que são tão importantes para o meu organismo, bom funcionamento e para a minha saúde, e são células que vivem pouco tempo, eu tenho que ter um mecanismo eficiente de produção de novas células, né? Que é isso que a gente vai ver no processo de hematopoese. Reparem aqui que as hemácias, elas têm o período médio de vida de 120 dias. As plaquetas,
elas têm uma duração de cerca de 7 dias. Até é interessante chamar a atenção que na literatura, alguns autores até falam, ó, não vamos falar que a plaqueta vive 7 dias, não. Porque já que ela não é considerada célula, então ela tem a duração de cerca de 7 dias, tá? E os leucócitos, eles podem variar de horas e tendo alguns específicos que podem durar até anos, tá, gente? Então, mas de qualquer forma, reparem, eu quero viver até os 100 e tantos anos. Eu tenho células que vão viver 1, 2 anos, então é pouco, né? De qualquer forma, eu tenho sempre que ter novas produções celulares de células do sangue, isso garantido, para que realmente eu venha a ter um bom funcionamento do meu organismo. Aqui eu chamo a atenção para vocês, eu vou apresentar a estrutura de plaquetária. Ela tem todo esse contorno irregular, que inclusive colabora, né, para a função dela, que é a agregação, né? Reparem vocês que ela, como eu falei anteriormente, por ela ser fragmento, a gente não fala necessariamente célula, mas elas são fragmentos, corpúsculos, tá? Das quais são observadas bem fragmentadas. Aqui embaixo nós temos um esfregaço sanguíneo. Isso aqui é uma foto, é uma imagem real, onde eu tenho aqui grande quantidade de hemácias, que é o que vocês estão vendo, e as plaquetas são essas estruturas pequenininhas aqui, todas uma ao lado das outras, né? São fragmentos que realmente são observados, na sua grande maioria, nos esfregaços, muito assim ao conjunto, né? Que garante a característica dela, tá? Bem, reparem que nós temos a presença das hemácias em uma quantidade muito maior, né? E esses fragmentos plaquetários vão ser observados dispersos no material. Tá? Às vezes a gente tem um esfregaço onde a gente vem a ter um grande conjunto, às vezes, como estão aqui, né? Esses grumos, essas estruturas fragmentadas bem aos conjuntos distribuídos pelo esfregaço afora. Tá? Bem, posso observar também essas plaquetas dispersas, como a gente está aqui, tá? Isoladas, mas é muito comum essa observação. Reparem vocês em termos de tamanho, elas são estruturas fragmentadas, bem menores, né? Quando eu comparo elas à hemácia, são estruturas fragmentadas e bem menores em tamanho. Bom? Bem, gente, aqui está indicando para mim que dentro de 1 minuto vai cair a nossa transmissão. Então, ao cair, podem tomar uma água e ir ao banheiro, a gente dá 5 minutinhos. Eu vou gerar um novo link e vou encaminhar para as representantes, tá bom? E aí a gente volta dentro de 5 minutos, certo? Para a gente dar continuidade. Aproveitando a ilustração daquela célula que eu disse a vocês, que dá origem às plaquetas, que é um megacariócito. É uma célula grande, né? Inclusive muito rica, e aqui, a partir dela, que nós vamos perceber que ela vai liberando, são esses fragmentos que vão sendo liberados e vão sendo lançados nesse ambiente vascular, tá bom? E a produção dessas plaquetas, ela é estimulada pela estrutura também observada na nossa medula óssea, que a gente vai ver. Ou seja, essas células, elas vão